Ela foi acusada de roubo, mas o que o bilionário viu nas câmeras mudou tudo para sempre. O dia começou tranquilo na elegante mansão do bilionário Eduardo Reis, um dos homens mais respeitados e temidos do Brasil. Ele estava ali, sentado em sua poltrona de couro, quando algo impossível aconteceu. A segurança acionou o alarme. Nas câmeras, uma figura feminina, com cabelos revoltos e um olhar assustado, aparecia rodeada de sacos de dinheiro. Mas não era uma criminosa comum, era Clara, sua assistente de confiança. Olhos arregalados, Eduardo mal podia acreditar no que via. O coração batendo forte no peito, ele se perguntava, como isso pode ser? Clara tinha sido sempre dedicada, impecável em seu trabalho. Como poderia estar envolvida em algo tão inexplicável? As imagens mostravam sua expressão de desespero, a maneira como olhava para os lados, como se temesse ser pega em flagrante. Cada movimento dela era carregado de uma angústia palpável. O que teria levado a jovem a essa situação? A dúvida martelava na cabeça de Eduardo, um nó se formava em sua garganta. Um segundo depois, a cena mudou. Ela estava jogando os sacos de dinheiro em direção à saída, mas também olhou para a câmera, como se dissesse, me ajude. O que, afinal, estava acontecendo ali? Os murmúrios começaram a ecoar por todo o hall da mansão. Funcionários trocavam olhares nervosos, alguns começavam a falar baixo, a tensão era quase insuportável. Isso não pode ser verdade, sussurrou uma mulher, sacudindo a cabeça em descrença. Os rostos estavam tensos, e a incerteza pairava no ar. Clara, uma amiga, uma confidente, acusada de roubo? Mas quem estava realmente por trás disso? A cena se tornava cada vez mais estranha, como um pesadelo sem fim. Eduardo sentia a pressão subir, uma mistura de raiva e preocupação pulsava dentro dele. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Dê uma olhada rápida no botão vermelho abaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você está lá, não esquece de dar um tapa no botão de curtir, isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, me diz nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. A adrenalina corria forte, enquanto Eduardo fechava os olhos por um momento, tentando clarear seus pensamentos. Ele sabia que precisava agir rápido, encontrar Clara e entender a verdade por trás daquela loucura. Seria que ela estava armada ou havia alguém a controlando? Assim que reabriu os olhos, decidiu que precisava verificar o que mais aquelas cintilas de câmera poderiam revelar. Mas havia algo mais, um aviso que só ele poderia notar. Uma sombra na esquina do quadro, quem era? A dúvida ficava cada vez mais densa, e o que parecia um simples roubo se transformava em um mistério aterrador. O que iria acontecer na sequência? Brace for det visst that you are yet to come. A sensação de urgência invadia cada canto da mansão, como um elétrico aviso de um perigo iminente. Eduardo não podia perder tempo. Ele levantou-se da poltrona, as pernas tremendo pela adrenalina, e caminhou apressado rumo ao escritório, onde o sistema de segurança estava centralizado. Precisava entender tudo, cada detalhe. Estava determinado a descobrir a verdade por trás daquela gravação de horror. Ao chegar ao monitor, os olhos de Eduardo se fixaram nas imagens em tempo real das câmeras. O que antes era apenas um espetáculo de solidariedade e lealdade mostrava agora a Clara desafiando todas as suas expectativas. Mas ele não estava pronto para o que veria a seguir. O vídeo exibiu mais do que apenas a jovem tentando escapar, mostrou uma figura encapuzada que parecia estar dando ordens a Clara. Era uma silhueta, mas Eduardo podia sentir a energia negativa emanando daquela presença. Ele imediatamente se lembrou de um assalto que havia acontecido semanas antes, onde um grupo de criminosos se escondia nas sombras da cidade. Havia um padrão, e tudo estava começando a se encaixar. Olhando para os rostos pálidos dos funcionários nos bastidores, Eduardo percebeu que não era apenas Clara quem estava em perigo, era toda a sua equipe. A desconfiança pairava sobre todos eles, como uma nuvem pesada. Se isso fosse um plano,
Quem seria o mentor por trás dele? Eduardo sentia que precisava fazer mais. A mente fervia, como um carro prestes a acelerar. De repente, um relatório de segurança chegou até ele. Seu rosto se contorceu em confusão ao ler a mensagem que acabará de chegar. Invasão detectada. Um frio percorreu sua espinha. Havia mais de uma ameaça em jogo, e a verdadeira essência do que aconteceu na mansão ainda estava envolta em mistério. Ele precisava agir. Eduardo clicou em um botão e começou a interagir com os sistemas de segurança. As câmeras se moveram, revelando áreas até então ignoradas. Cada canto escuro da mansão se tornava uma potencial armadilha. Enquanto analisava cada detalhe, outra imagem chamou sua atenção. Aquela mesma silhueta encapuzada aparecia de novo, mas desta vez em um canto mais isolado, próximo a uma das saídas de emergência. Eduardo se encostou à mesa, o coração disparado. O que exatamente essa pessoa queria? E Clara, estaria em perigo ou era cúmplice? Em um movimento rápido, decidiu que precisava se aproximar, descobrir a verdade de uma vez por todas. Ele correu pelo corredor, seus passos ecoando na mansão silenciosa. A cada passo, uma onda de dúvidas o assolava, mas a determinação prevalecia. Clara não era apenas uma assistente, mas também parte de algo maior. Seria possível que ela estivesse sendo manipulada? Assim que chegou à saída, viu a sombra se mover, como uma serpente, para uma das saídas dos fundos. Sem hesitar, Eduardo tomou a decisão de segui-la. Quando abriu a porta, um frio cortante atravessou seu corpo. O espaço estava vazio, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer era palpável. Ao olhar ao redor, notou um arquivo caído no chão, parcialmente escondido sob a grama. Com um nó na garganta, ele se agachou para pegar. O que esse arquivo conteria? Um alvo ou uma pista? E mais importante, Clara ainda estaria em perigo? Dava para ouvir seu coração pulsar dentro do silêncio, e a única coisa que ele queria naquele momento era que o tempo parasse e que tudo fizesse sentido. Mas, antes que pudesse abrir o arquivo, um grito cortou a madrugada. O que estava acontecendo lá dentro? Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés com o grito que ecoou pela mansão. Era um som de desespero, um chamado urgente que desfez toda a sua coragem em um instante. Ele não perdeu tempo. Com o arquivo ainda em mãos, correu de volta para a entrada da mansão, os batimentos do coração ressoando dentro da cabeça como um tambor frenético. Ao atravessar a porta, o ambiente que antes parecia familiar agora se transformou em uma armadilha. Silêncio opressivo. Ele seguiu pelo corredor, buscando a origem do grito, cada sombra parecendo sussurrar segredos obscuros. A imagem de Clara, sua assistente, sua amiga, vinha à mente, e a ideia de que ela poderia estar em perigo o angustiava. Finalmente chegou ao grande salão, onde uma multidão de funcionários estava paralisada, olhando para o centro da sala, onde Clara estava de pé, as mãos levantadas em um gesto de defesa. Ela parecia assustada, mas o que mais chamou a atenção de Eduardo foi a presença daquela figura encapuzada, agora mais próxima da jovem. Uma tensão carregada vibrava entre eles, como se a sala toda estivesse segurando a respiração. Clara, não! Eduardo gritou, tentando romper o silêncio sufocante. Ela virou-se rapidamente, seus olhos repletos de medo, antes de olhar para o encapuzado, que não se moveu, apenas a observava com um olhar penetrante. O homem então levantou a mão e apontou para o fundo da sala. Ela roubou. Ninguém pode esquecer o que ela fez. Eduardo sentiu o estômago revirar. O que ele estava ouvindo? Um roubo? Não podia ser verdade. A Clara que ele conhecia era honesta, leal até a última gota. No entanto, o jeito que o encapuzado se expressava, firme e imponente, fazia todos na sala hesitarem. Ele não estava apenas afirmando, ele estava acusando. As murmurações começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Ontem à noite, ela foi vista saindo de uma sala restrita. O encapuzado continuou, a voz grave reverberando na sala vazia. Levou mais do que apenas seu dever. Levou o que não pertence a ela. A palavra roubo ecoou na mente de Eduardo como um eco distante. Ele lembrava do arquivo que segurava o que seria aquele documento? Ele não podia pensar claramente,
mas uma dúvida começou a se formar. Clara estava em perigo, e a única maneira de salvá-la era confrontar aquele intruso. E você, quem é? Eduardo desafiou, avançando alguns passos. O rosto encapuzado permaneceu oculto, mas a energia que emanava dele era palpável. O homem olhou em sua direção e Eduardo sentiu um frio na espinha. Eu sou quem traz a verdade à luz. Ele deu um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. Antes que pudesse perguntar mais, um grito cortou novamente o ar, desta vez uma voz familiar. Era Maria, a recepcionista, com o rosto pálido e olhos arregalados. Eduardo! O sistema de segurança! Ele está hackeado! Eduardo paralisou. As câmeras ficaram em branco. A mansão estava vulnerável. Ele sentiu o peso da situação cair sobre seus ombros como um fardo. Se estavam sendo vigiados, quem mais sabia da situação? Eduardo, preciso de você! Clara implorou, retirando-se um pouco, próxima à mesa. Não acredita nele! Ele quer nos incriminar, o momento era crucial. Cada segundo contava, e Eduardo precisava decidir. Confrontar aquele homem encapuzado e arriscar tudo ou recuar e investigar a verdade por trás da tela de vulnerabilidade. O que fazer a seguir? A noite estava longe de terminar. Os murmúrios da multidão tornaram-se um murmúrio nervoso, as vozes entrecortadas refletindo o pavor coletivo. Eduardo mal conseguia ouvir o que estavam dizendo. A adrenalina bombeava em suas veias enquanto o encapuzado permanecia em silêncio, observando cada movimento, um predador em meio a uma manada de presas apavoradas. Não! Não é verdade! Clara gritava, a voz quebrada pelo medo. Eduardo não podia ignorar a dor em sua expressão. Ele conhecia Clara. Ela não poderia ter feito tal coisa. O arquivo em suas mãos parecia mais um peso insuportável do que uma solução, mas dentro dele, uma pergunta ardeva. O que havia naquele documento que poderia mudar tudo? E se for verdade? Uma voz sussurrou na sua mente. Ele hesitou. E se Clara estivesse escondendo algo? O passado dela não era um mar de rosas. O encapuzado, percebendo a dúvida refletida no rosto de Eduardo, sorriu com um ar de triunfo. Eu posso provar, ele exclamou, a voz firme e cortante como o aço. Ele deu um passo à frente, puxando algo do bolso interno de seu manto. Era um dispositivo pequeno, um pendrive, iluminando-se com uma luz azul sinistra no ambiente escuro da mansão. Isso é o que Clara realmente levou. Todo o conhecimento que não deveria estar em suas mãos. O encapuzado atirou o pendrive no chão, e o objeto deslizou até os pés de Clara, que hesitava em se aproximar. Eduardo sentiu uma onda de pânico. Um passo em falso e toda a verdade poderia estar ali, prestes a ser revelada. Pegue, Clara! Prove sua inocência! Ele gritou, enquanto as pessoas ao redor observavam a cena com olhos arregalados, aguardando ansiosamente a reação dela. Mas Clara estava paralisada, os olhos fixos no pendrive como se ele fosse uma serpente pronta para atacá-la. Você não sabia que estavam gravando tudo? O encapuzado continuou, sua voz soando como um trovão na sala. As câmeras estavam monitorando cada movimento. E agora, quem se atreve a duvidar de mim? Maria, ainda em um canto da sala, começou a gesticular, tentando chamar a atenção de Eduardo. Eduardo! As gravações, temos que ver as gravações! A inquietude crescente na sala começou a se intensificar, e o pânico tomou conta. Eduardo girou, olhando para Clara, depois para o pendrive e de volta para o encapuzado. A dúvida era um veneno que se espalhava por seu corpo. O que mais ele sabia? O que as imagens poderiam esconder? O que pensaria Clara ao saber que todos estavam vendo aquilo? Eu não sei se posso fazer isso. Clara finalmente falou, com a voz trêmula. Se eu pegar e for indicado como culpada, sua carreira, nossas vidas, tudo estará em jogo. Clara! Eduardo se impôs. O que você está escondendo? Essa não é hora para hesitar. Precisamos da verdade. Ele sentia que todo o ambiente se tornava opressivo, e o encapuzado,
tomado por um ar de vitória, respirava aliviado como se estivesse prestes a esmagar uma esperança. O silêncio caiu novamente sobre a sala e os olhares se fixaram em Clara. Finalmente, após um longo e agonizante momento, ela se abaixou, hesitante, e pegou o pendrive. Eduardo sentiu seu coração acelerar. O que viria na sequência? Estariam todos prestes a descobrir uma verdade oculta ou um mar de mentiras? Antes que Clara pudesse conectar o dispositivo, a luz da mansão começou a piscar de forma errática. Uma sirene soou distante e Alberto, o chefe de segurança, apareceu correndo. Estão invadindo. O prédio está sob ataque. A multidão soltou um grito coletivo. O desespero estava prestes a se espalhar ainda mais. Eduardo olhou para Clara, e um novo terror tomou conta de seus pensamentos. Agora, mais do que nunca, a verdade sobre o passado deles estava em risco. O que vamos fazer agora? Perguntou Clara, a voz parecendo um sussurro em meio ao caos que estava prestes a se desencadear. Enquanto o enrolado de emoções se intensificava, Eduardo sabia que as revelações, tanto do passado quanto do presente, estavam prestes a colidir em uma tempestade de consequências que ninguém poderia prever. Ele tinha que escolher sua próxima ação, e o futuro de todos dependia disso. A porta principal da mansão se abriu violentamente, e uma figura encapuzada, diferente da anterior, entrou abruptamente. Eduardo sentiu seu estômago revirar novamente. O que mais estava escondido nas sombras? A nova figura encapuzada parou na entrada, bloqueando a luz da mansão. Eduardo prendeu a respiração, sentindo uma onda de pânico tomar conta de seu corpo. A aura daquela pessoa remetia a uma ameaça ainda mais sombria do que o encapuzado que já estavam enfrentando. Eu não vou deixar que ninguém saia! A nova figura gritou, a voz distorcida pela máscara que usava. A multidão atrás de Eduardo começou a recuar, o desespero nas expressões deles era palpável. Clara olhou para Eduardo, seus olhos cheios de medo e confusão. O pendrive ainda estava em suas mãos, mas agora parecia um símbolo de perigo, e não de esperança. Todos para trás! Alberto gritou, seu tom de comando sendo a única coisa que mantinha a situação sob controle. Ele não era apenas o chefe de segurança, mas também alguém que conhecia a mansão como a palma da mão. Porém, o olhar aflito de Eduardo não se desviou de Clara. Ele sabia que ali, naquele confronto inesperado, a verdade e a vida dela estavam em jogo. Enquanto o encapuzado que já estava presente começava a se movimentar, também se aproximando da nova ameaça, Eduardo decidiu que não poderia ficar parado. Vamos! Temos que sair daqui! Ele gritou para Clara e Maria, puxando Clara pela mão. E o pendrive? Clara questionou, quase implorando. Deixe isso! Sua vida vale mais. Uma decisão rápida precisava ser tomada, e a urgência no ar tornava cada segundo uma eternidade. Mas Clara já havia afastado a mão e caminhava lentamente na direção da nova figura, a coragem transparecendo em seu semblante mesmo com um medo evidente. Clara, não! Eduardo a chamou, sua voz elevada à medida que a situação se tornava crítica. Quando Clara se aproximou da figura encapuzada, tudo parecia em câmera lenta. Eduardo viu a mão da nova figura se estender, enquanto Clara lentamente levantava o pendrive. Era como se o tempo houvesse congelado, e todas as certezas se dissipavam em um mar de incertezas. Você não sabe o que está fazendo! Gritou Maria, apavorada, enquanto tentava puxar Clara para trás. Mas já era tarde demais. Uma explosão de gritos ecoou na mansão, seguidos por um estrondo. A luz começou a oscilar com mais intensidade, um reflexo do caos que se desencadeava. Eduardo sentiu um frio na espinha. Aquela nova figura não carregava apenas uma ameaça, mas uma verdadeira tempestade que estava prestes a despencar sobre eles. Eu sei mais do que você imagina, Clara. A figura falou, agora mais próxima. Eduardo não conseguia distinguir o rosto, mas as palavras eram como uma adaga atravessando sua mente. Ela sabia algo. Eduardo tomou um passo à frente, determinado a colocar-se na frente de Clara. Se você tem algo a dizer, faça agora. Nesse instante, a luz da mansão finalmente apagou, mergulhando todos na escuridão. Um grito ecoou, e as vozes da multidão tornaram-se um clamor agonizante.
Quando a luz começou a retornar, uma figura caída estava no chão. O novo encapuzado tinha caído, mas quem era? Ele se reergueu lentamente, os olhos fixos em Clara. O pendrive que antes estava em suas mãos tinha desaparecido. Eduardo sentiu o coração acelerar. A tensão estava prestes a estourar. O que ele não sabia, porém, era que Clara estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. A revelação do pendrive e o que ele continha poderia finalmente sair às claras, ou selar o destino deles. Clara, ele murmurou, sabendo que aquele nome poderia significar liberdade ou condenação. As dúvidas cruzavam sua mente. A escolha estava nas mãos dela e poderia decidir o final de todos ali. O que estava prestes a acontecer poderia desmascarar não apenas Clara, mas toda a teia de segredos que se escondia atrás das paredes da mansão. O que agora o encapuzado queria? E como eles iriam lidar com essa nova janela de ameaças? Eduardo sentiu o nó na garganta apertar ainda mais quando tudo ao seu redor ficou envolto em um silêncio ensurdecedor. Os rostos pálidos e aterrorizados da multidão estavam perdidos na escuridão, mas os olhos dele estavam fixos em Clara, a apenas alguns passos da figura encapuzada. O vazio criado pela ausência e o mistério do pendrive agora pareciam o centro de uma tempestade, uma força motriz que poderia arrastar todos para a ruína. Clara! Ele gritou, sua voz cortando o silêncio como uma faca. Em resposta, uma pequena luz azul começou a brilhar nas palmas de Clara. O pendrive não estava perdido. Eduardo observou, sem poder se mover, enquanto Clara acendia o dispositivo. Os rostos ao redor se contorceram em confusão e medo, mas Clara parecia alheia ao pânico coletivo. A luz azul refletia em seu rosto, revelando uma determinação que Eduardo nunca havia visto. Eu tenho que fazer isso, ela disse, com uma firmeza que fez Eduardo sentir um frio na espinha. A figura encapuzada se aproximou, mas Clara não hesitou. Com uma agilidade surpreendente, ela ergueu o pendrive e apontou para a tela projetada na parede da mansão. Eu sei o que está em jogo, e vou provar isso a todos. O dispositivo emitiu uma luz intensa, que iluminou a sala e fez sombras dançarem nas paredes. Você não pode! A voz do encapuzado soou, ainda distorcida, mas com uma nota de urgência crescente. O que está contido ali pode mudar tudo. Você não sabe do que está falando. Eduardo observava a cena como se estivesse em um filme, a adrenalina correndo em suas veias. Era um jogo de xadrez, e cada movimento de Clara poderia significar a vitória ou a derrota. Eu sei que isso pode mudar tudo, mas precisamos da verdade. Eu não posso mais viver na dúvida. Com um clique, a projeção começou a reproduzir imagens, e murmúrios tensos começaram a surgir entre a multidão. Os rostos de todos estavam colados na tela, as cenas revelando algo que todos pareciam entender instantaneamente. Eduardo viu as expressões se contorcerem entre espanto e confusão. Ele mesmo estava em choque, as imagens se desenrolando como um pesadelo. Era uma gravação de um evento que havia acontecido semanas atrás. Clara e alguém mais, uma figura que parecia familiar, trocavam algo em uma sala escura. A ligação com o encapuzado era imediata. Ela não apenas tinha registrado um encontro, mas capturado toda a negociação secreta entre pessoas poderosas, onde montanhas de dinheiro estavam sendo manipuladas. Isso é seu, não é? A figura encapuzada rosnou, agora com uma postura defensiva. Você não deveria ter isso. Um frio cortante percorreu a espinha de Eduardo. O que ele estava prestes a descobrir poderia não apenas comprometer Clara, mas revelar verdades sombrias sobre todos ali presentes. Era um jogo de poder onde cada movimento contava e eram vidas em risco. Com a tensão nas alturas, a luz da tela refletia inquietude tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. Precisamos sair daqui! Alberto gritou novamente, a gravidade da situação se instalando entre eles como um denso nevoeiro. Mas Eduardo não conseguia desviar o olhar. Clara havia tomado a decisão de expor a verdade, um ato que poderia custar suas vidas, mas que poderia também trazer uma inesperada aliança. O pendrive agora representava não apenas um dilema, mas a última esperança de expor os corruptos que operavam nas sombras. Enquanto a sala se enchia de gritos e a tensão disparava, Clara olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Nós precisamos ser rápidos.
Rápidos para quê? A figura encapuzada cortou, seu tom agora carregado de desespero. Se você fizer isso, não haverá volta. Clara respirou fundo. Vou fazer isso. Me ajude. Ainda em um momento de hesitação, Eduardo percebeu o poder da escolha dela. Ele não tinha certeza do que viria a seguir, mas sabia que a próxima ação definiria não apenas o futuro deles, mas revelaria a verdadeira face daquelas sombras malignas. E enquanto o caos se desenrolava, um novo grito surgiu, desta vez de esperança ou desespero. Qual deles se tornaria verdade? Clara não hesitou. Com um brilho intenso nos olhos, ela anunciou: aqui está a verdade que todos temem. O pendrive pulsou com uma luz cada vez mais forte. A imagem na tela começou a distorcer, revelando detalhes de reuniões secretas, transações obscuras e sorrisos traiçoeiros que despedaçavam qualquer tipo de aliança que poderia ter existido. Eduardo sentiu seu coração disparar. Essa não era apenas uma revelação, era um incêndio prestes a queimar tudo. A figura encapuzada avançou, como um predador se preparando para atacar. Vocês não têm ideia do que isso significa. Quem você acha que é, Clara? Você está brava demais para perceber que a verdade pode custar vidas. Sua voz era uma mistura de fúria e desespero, criando uma atmosfera elétrica onde até o ar parecia vibrar. Na sala, murmúrios cresciam, alimentados pelo medo. Alberto e alguns outros tentavam empurrá-lo, pedindo que fugissem. Temos que sair. Vamos, agora. Mas Clara segurou firme o dispositivo em sua mão, seu rosto iluminado pela luz azul, determinado a confrontar as sombras que a cercavam. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. Clara gritou, sua voz ecoando como um grito de guerra. A luz azul do pendrive agora se expandia, tomando proporções quase sobrenaturais. A imagem na tela mudava rapidamente, ficando cada vez mais clara. Eduardo respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele sabia que uma linha havia sido cruzada. Eles estavam muito além do ponto sem retorno. A verdade precisava ser dita, não importava o custo. De repente, o encapuzado ficou gelado, sua expressão se transformando. Você não pode fazer isso. Ninguém pode saber. Ele estendeu a mão, como se pudesse parar o tempo, mas Clara já havia tomado sua decisão. Com um movimento rápido, ela pressionou um botão. As imagens na tela se tornaram vívidas, iluminando cada canto escuro daquele jogo sujo. Os rostos dos poderosos que haviam sido filmados começaram a surgir na projeção. Eduardo reconheceu alguns deles. O suspense na sala se intensificou palpavelmente, a multidão dividida entre a curiosidade e o medo. Vocês estão vendo? Essa é a verdade que queremos esconder. Clara exclamou, sua voz fervendo de indignação e coragem. Não! Pare com isso agora! O encapuzado gritou, uma mistura de raiva e desespero em seus olhos. Ele olhou para trás, como se buscasse apoio em outras sombras que talvez não estivessem ali. Não havia retorno, e as frágeis alianças de poder estavam começando a desmoronar. Eduardo sentiu o peso da realidade esmagá-lo. As consequências daquela exibição seriam enormes. Clara não só expunha os corruptos, mas também se colocava em risco iminente. Ele não conseguia acreditar que havia chegado a isso, tudo por causa de um pendrive. A tensão crescia de forma insuportável. A sala parecia prestes a explodir em um caos. Quando ele olhou novamente para Clara, viu algo diferente em seus olhos, uma mistura de medo e determinação. Eduardo, precisamos ir agora. A urgência de sua voz tocou cada fibra do corpo dele. Mas, antes que pudessem se mover, a luz da tela começou a piscar e a distorcer, revelando algo sinistro. Uma silhueta se aproximava das sombras, e a sala ficou tensa. A figura encapuzada não estava sozinha. Outros se aglomeravam nas bordas, os rostos conhecidos e desconhecidos começando a emergir, ameaçadores. Ah, olhem quem chegou, murmurou a figura encapuzada, com um sorriso obscuro. Vocês realmente achavam que podiam escapar da verdade? Eduardo sentiu o frio na espinha. Essa batalha estava apenas começando, e a verdade que Clara havia decidido expor poderia não apenas consumi-los, mas também atrair um inimigo ainda mais poderoso.
O que viria a seguir? A segurança deles estava em jogo, e Eduardo se perguntou se ainda havia tempo de mudar o destino sombrio que se aproximava. Um silêncio mortal tomou conta da sala, enquanto as sombras se tornavam mais densas. Clara e Eduardo, paralisados pela tensão, sentiram o tempo esticar como um fio prestes a se romper. Os olhos da multidão estavam fixos na tela, mas agora a preocupação se alastrava como uma doença contagiosa. Estamos cercados, sussurrou Eduardo, a voz quase um eco. Ele olhou para Clara, que tinha o rosto iluminado pela luz instável da projeção. Seus lábios tremiam, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Clara, precisamos agir, agora. A figura encapuzada riu de forma sarcástica, um som gélido que atravessou a sala. Vocês querem lutar com a verdade, não é? Mas a verdade pode ferir. E, acredite, aqui existe muita dor guardada. Eduardo sentiu um arrepio, um aviso do que estava por vir. Pequenos grupos começaram a murmurar, discussões apressadas sobre a gravidade da situação. Mas o encapuzado apenas se divertia com o aumento da agitação. Ele gesticulou para os outros que se aproximavam, fazendo com que mais sombras se juntassem a ele. Fiquem alerta! Alguém tem que fazer algo, qualquer coisa! Alberto exclamou, a adrenalina fazendo sua voz soar mais alta. A fragilidade entre ficar e correr se tornava uma questão de vida ou morte. Eduardo queria puxar Clara para longe, mas algo a mantinha ali, enraizada na determinação de revelar a verdade. O que você fez, Clara? A figura encapuzada insistiu, agora com um desdém que ecoava nas paredes. O que você realmente acha que vai conseguir? Eles jamais deixarão você sair daqui. Os rostos nos vídeos continuavam a piscar na tela, revelando promessas que nunca foram cumpridas e risadas que ecoavam sobre as vidas destruídas. E enquanto Clara permanecia de pé, Eduardo decidiu que sua única opção era proteger aquela mulher determinada. Você precisa saber a verdade. E não estou falando sobre essa, disse Clara, sua voz agora um sussurro tenso. Acho que alguém sabe de nós. Eles estão apenas esperando o momento certo para atacar. Uma batida surda ecoou em um canto da sala, e todos se viraram para ver uma porta se abrindo lentamente, revelando um novo personagem que entrou. Era uma mulher, alta e imponente, com um olhar que poderia derreter aço. A tensão aumentou, e Eduardo notou Clara prender a respiração. Ao que parece, a verdade não é a única coisa que se esconde nas sombras, a mulher disse, sua voz suave como seda, mas repleta de uma ameaça silenciosa. Madalena, Clara murmurou, o nome escapando de seus lábios como um aviso. Agora, todos estavam ligados por um fio invisível. Madalena tinha uma vasta rede de contatos e um passado que desafiava até mesmo as regras das sombras. Clara foi mais rápida. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Essa não é apenas sobre poder, e se você se atrever a cruzar meu caminho agora, eu... A mulher interrompeu, um sorriso malicioso nos lábios. Oh, Clara, você não entende que já está em jogo o que você não pode controlar? Você começou um jogo muito maior do que pensava. E eu, bem, sou a jogadora que nunca perdeu. O clima na sala mudou instantaneamente, e Eduardo percebeu que a adrenalina era insuficiente. As alianças estavam prestes a serem testadas, e a presença de Madalena significava que qualquer decisão poderia ser fatal. Clara tinha de escolher rápido. Precisamos sair, Clara. Ele insistiu, puxando-a para perto. O pendrive piscava ominosamente, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. A verdade estava prestes a ser não apenas revelada, mas manipulada para um mais sombrio propósito. Então, em um momento de clareza, Clara fez uma escolha, um plano surgindo em sua mente. Mas seria rápido o suficiente? Enquanto Madalena sorria, como se já tivesse o controle total, Clara e Eduardo precisavam decidir, ir em frente ou recuar para desbravar outra verdade. As luzes tremeluziam, e Eduardo olhou diretamente nos olhos de Clara. Vamos, precisamos correr. Ele não apenas queria escapar, mas também salvá-la da tempestade que se afunilava entre elas. O que estava prestes a acontecer era mais do que uma simples batalha, era uma guerra de verdades e mentiras que imporiam um preço altíssimo. Que faria Clara nesta encruzilhada?
E quem realmente saiu ganhando no final do jogo? Clara respirou fundo, a pressão crescendo em seu peito. O ambiente pulsava com expectativa, a política das sombras da sala ameaçando engolir todos ali. Ao olhar para Madalena, ela sentiu um frio na espinha, como se a mulher tivesse um poder oculto e ameaçador que poderia ser liberado a qualquer momento. Se é um jogo que você quer, então um jogo você terá, Clara disse, tentando injetar confiança em sua voz. Mas tudo o que conseguiu foi um tremor leve, perceptível somente por Eduardo, que a segurava mais firme. O pendrive parecia um relógio contando os segundos restantes, e o tempo era um inimigo. Vocês estão nesse jogo desde o começo, minha querida, Madalena respondeu com um sorriso irônico. Na verdade, vocês nunca estiveram no controle. Eu sou a narradora da sua história. Eduardo sentia a tensão crescer, o pânico nas vozes ao redor refletindo seu próprio estado interno. A sala pegou fogo com murmúrios, inquietação e desconforto, enquanto os rostos em sombras se tornavam cada vez mais nítidos. Clara, vamos! Ele sussurrou de novo, puxando-a pela mão. Mas Clara já estava suprimindo o impulso de recuar. Havia algo nela, uma coragem que brotava apesar do medo, algo que falava mais alto que o desejo de escapar. Eu não posso deixar isso assim, ela disse, sua voz mais firme, deixando Eduardo surpreso. Se tem algo que devemos fazer agora, é enfrentar essa verdade de frente. E se isso significar que precisamos expor você, Madalena, assim será. A expressão de Madalena mudou, e pela primeira vez, Clara viu uma brecha na confiança da mulher. O sorriso se desfez em uma linha reta tensa. Você está disposta a descobrir o que não deveria? Ela questionou, com um tom desafiador, mas Clara percebeu um aviso sutil por trás da provocação. Estaria disposta a livrar a sala de você e de seus jogos? Clara retrucou, ciente de que os outros olhares se viravam para ela, avaliando, medindo a coragem. De repente, uma nova batida ecoou, muito mais alta e violenta. A porta que Madalena havia atravessado agora estava sendo golpeada por alguém do lado de fora, como se o pânico tivesse se espalhado e o verdadeiro terror estivesse prestes a invadir a sala. A segurança pareceu se desmoronar, e o grupo agora estava em um colapso de nervos. Silêncio! Alberto gritou, mas não foi obedecido. Vozes se levantaram, e a pressão do momento cresceu. Eduardo estava lutando para manter Clara ao seu lado, mas a determinação dela não a deixava afastar-se de Madalena. Você vai se arrepender de ter cruzado meu caminho, Madalena declarou, sua voz elevada e cortante como a lâmina de uma faca. Apenas a escuridão parecia ouvir, mas no fundo, Clara vibrou com confiança, pronta para qualquer tempestade que se formasse à sua frente. Um novo soco na porta. A estrutura parecia estar prestes a ceder. Clara urgentemente olhou para Eduardo, sua decisão final ecoando em seu olhar. Precisamos saber o que ela esconde. Antes que pudesse dizer mais, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura alta e encapuzada emergiu, trazendo um ar de tensão que rapidamente se espalhou pela sala como um choque elétrico. Os rostos ao redor congelaram em surpresa e medo. Você não sabia que tinha alguém aqui esperando o melhor momento para aparecer, a figura disse com uma voz profunda. A verdade que você procura, Clara, não está apenas nas suas mãos, mas em cada sombra que você trouxe até aqui. O corpo de Clara ficou gelado enquanto a figura avançava, cada passo ecoando como um tambor de guerra. Eduardo a puxou para mais perto, seus olhos fixos no misterioso visitante. Quem é você? Clara perguntou, um misto de raiva e medo, enquanto o ar carregava aromas de desespero e revelações à espreita. A figura tirou o capuz, revelando um rosto que Clara jamais esperaria ver. O mundo dela se desfez em 1000 pedaços em um instante. As verdades que ela achava conhecer a deixando totalmente vulnerável. E assim, a sala ficou em silêncio novamente. O que aqueles olhos cheios de segredos revelariam? Mais uma vez, a queda das máscaras estava prestes a acontecer, mas até onde isso iria levar Clara e Eduardo? A tensão na sala estava insuportável. Clara mal podia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Na frente dela, a figura que havia arrancado seu equilíbrio era nada menos que Laura, sua irmã mais velha, acreditada como desaparecida há anos. O choque foi como um soco no estômago. Laura?
É você? Clara sussurrou, sua voz tremendo. Laura, com um olhar endurecido pelo tempo e pelas experiências que certamente havia enfrentado, assentiu devagar. Sim, sou eu. Mas você precisa entender, não é como você pensa. O silêncio era denso como um manto pesado. Todos os olhares se voltaram para a cena, enquanto Eduardo restringia sua vontade de avançar e exigir respostas. O pendrive ainda piscava entre as mãos de Clara, prometendo verdades dolorosas. Você estava desaparecida. Ninguém sabia o que havia acontecido. Clara exclamou, a voz em um misto de alívio e raiva. Por que não voltaram antes? O que você sabe sobre tudo isso? Laura olhou ao redor, seu semblante cauteloso. A história que você conhece é apenas uma fachada. Eu fui puxada para algo muito maior do que nós, Clara. E agora, isso tudo está vindo à tona. A figura encapuzada que estava com Clara até então agora parecia uma sombra insignificante, enquanto todos respiravam a tensão daquela revelação. Madalena, com um sorriso matreiro, observava em silêncio, cada palavra de Laura parecendo aguçar sua essência ameaçadora. Então você está aqui para salvar sua irmã, ou para se salvar? Madalena provocou, somando carvão na fogueira do pânico. Mas o olhar de Laura atravessou a sala como uma espada, firme e penetrante. Se eu quisesse me salvar, não teria voltado. Eu fui forçada a fazer coisas terríveis, e agora, Clara, tudo isso gira em torno dessa gravação. Você precisa entender que há pessoas poderosas que não querem que isso venha à tona. Eduardo não conseguiu deixar de interromper. E por que nós deveríamos confiar em você? Depois de tudo que aconteceu? Sua voz estava firme, mas uma parte dele desejava ter certeza de que Laura estava ali para ajudar. Porque eu sei da verdade. Laura disparou, e nas palavras estava uma sinceridade cortante. Mais do que você imagina. E eu não posso deixar que você pague por algo que eu fiz. O pendrive guarda muitas respostas, mas também um grande risco. A verdade irá nos libertar ou nos destruir. Por que não mostrar isso agora? Clara perguntou, seus olhos ardendo com determinação. Assim, todos saberão que não estou sozinha. Laura hesitou. É arriscado, mas pode ser nossa única chance. Pegar esse pendrive e expor tudo. Mas precisamos de proteção. E você precisa confiar em mim. A sala começou a borbulhar de novas conversas, as vozes misturadas em uma sinfonia de dúvidas e angústias. Alberto, o chefe de segurança, passou diante do grupo, apoiando as mãos na mesa, como se estivesse tentando se firmar no chão. Precisamos decidir o que fazer aqui antes que a situação fique ainda mais fora de controle. Sabemos que estamos cercados. Então vamos nos unir, por enquanto, Eduardo disse, pegando a mão de Clara, que tremia ligeiramente. Vamos expor tudo. Juntos. Um murmúrio de concordância ecoou entre os que restaram. Laura faz com um meio sorriso, mais um traço de esperança no caos. Eu sei quem está atrás disso. Podemos pegar a gravação e ainda salvar o que resta de nossas vidas. Com isso, Clara acionou o pendrive enquanto a sala se enchia de murmúrios. Os rostos transformavam-se em máscaras de expectativa. E quando a tela se iluminou, a verdade nua e crua começou a ser refletida. O que se seguiu foi um filmar intenso de alianças se desfazendo, traições sendo reveladas e a rede de mentiras que havia se formado ao redor deles começava a desmoronar. As imagens mostravam não só as transações obscuras que Laura mencionara, mas também nomes poderosos que estavam por trás de tudo, pessoas conhecidas, figuras de destaque. O medo tomou conta. Madalena, agora atenta, soltou um rosnado baixo, como um animal encurralado. Isso terminará mal para você, Clara. A voz dela soava como um aviso, mas claramente não o era. As luzes começaram a oscilar novamente, algo estava mudando no ambiente. Eduardo sabia que precisavam sair, e rapidamente. O jogo estava prestes a mudar ainda mais. Eduardo, à porta! Clara gritou, puxando-o para trás. A figura encapuzada, que antes estava impotente frente à verdade de Clara, agora avançava com fúria.
Alberto e sua equipe tentaram conter a barreira. Mas Eduardo, agora cheio de uma coragem renovada, empurrou Clara para longe, possibilitando que ela se colocasse a salvo. Vamos! É a nossa oportunidade! Ele estava preparado para lutar por Clara e tudo o que ela representava. Naquele momento, a sala inteira se dividiu entre aqueles que escolhiam ficar e lutar pela verdade e os que decidiam se retirar das sombras. Os instintos de sobrevivência prevaleceram. Eduardo segurou a mão de Clara com firmeza, olhando para Laura e dizendo com uma certeza inabalável: juntas, sempre. Ao correrem pela saída, uma nova onda de coragem os empurrou adiante, pois a verdade agora estava nas mãos deles. E enquanto uma tempestade de disputas e revelações se desenrolava ainda em suas costas, uma sensação de liberdade começava a sugar o peso das amarras que tinham os prendido por tanto tempo. A escolha de enfrentar o que estava por vir já havia sido feita, as sombras tinham começado a se dissipar, e a luz da confiança surgia, iluminando um futuro que antes parecia tão incerto. O eco das decisões tomadas se espalhou pela mansão enquanto subiam pela escada de saída. Clara, Eduardo e Laura estavam finalmente unidas, prontos para enfrentar qualquer tempestade que jamais ousassem imaginar. A raiva e o medo eram agora apenas ferramentas, a verdade tinha a força de uma maré. E, por fim, exalaram um grito de vitória ao cruzar as portas da mansão, cientes de que a batalha para expor a corrupção estava apenas começando. Mas para eles, era hora de reconstruir e reclamar suas vidas. A verdade era algo que seria defendido a todo custo, e assim, decidiram, juntos, que não iriam recuar. A jornada havia começado. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.